Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ventinho aqui na área. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um biocombustível que é muito conhecido, que é o etanol, tá? Esse combustível então que já faz parte do mercado brasileiro há muito tempo. Vamos entender nessa aula quais são as propriedades térmicas, químicas e físicas do etanol frente à gasolina. Vamos entender em que posição o Brasil se encontra a nível de produção mundial e entender quais as diferenças que um motor precisa ter para que esse combustível ele consiga funcionar, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aqui que eu vou ter o maior prazer de responder a você. Bom, como é que é produzido o etanol? O etanol ele é produzido através de um processo de fermentação. Então, ele é um biocombustível, ou seja, nós podemos utilizar de alimentos ou da própria produção vegetal para produzir esse combustível. Ele não é um combustível fóssil e ele pode ser utilizado dentro de diversos processos produtivos da indústria. Ou seja, os álcools eles podem ser utilizados pela indústria de fertilizantes, pela indústria alimentícia e pela indústria de transporte como combustível. O etanol ele é um tipo de álcool. Existem uma série de álcools, como o metanol, o etanol, o propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, dodecanol e por aí vai. Eu citei agora apenas os álcools que nós chamamos de álcools de cadeia linear, mas existem também os álcools de cadeia ramificada, que são o caso, por exemplo, do metilpropanol, do etilbutanol, o etilhexanol. Então existe uma imensidão de álcools, porém o álcool mais conhecido pelo mundo e no mercado brasileiro é o etanol. Então, como eu antecipei, esse combustível ele é gerado, ele é fabricado a partir de um processo de produção de fermentação. Ou seja, uma vez que a cana-de-açúcar ela é removida do solo, uma das possíveis formas de produção é a cana-de-açúcar, que é a mais utilizada no Brasil, mas poderíamos utilizar também o milho, caso estivéssemos falando dos Estados Unidos. Uma vez que essa cana-de-açúcar ela é removida, o caldo da cana-de-açúcar ele é retirado, ele passa por um processo de filtragem para que impurezas sejam removidas desse caldo de cana. E uma vez que esse caldo de cana ele está pronto, ele já está filtrado, ele então vai ser levado para silos, tá? Ele vai ser levado para esses locais onde será realizado um processo químico de fermentação. Então serão adicionadas leveduras nesse caldo de cana e essas leveduras elas vão começar a consumir, a comer o açúcar presente no caldo de cana. Uma vez que isso comece a acontecer, elas consomem o açúcar e à medida que o açúcar vai sendo consumido, elas então vão gerando para a gente o etanol, tá certo? O etanol então, advindo do caldo de cana, ele após o processo de fermentação, ele passa por um último processo, que é o processo da desidratação. O que acontece na desidratação? Nesse momento, muitas vezes é normal que o etanol que foi gerado ele contenha uma quantidade relativamente alta de água. E para os motores de combustão interna e para outros processos da indústria, muitas vezes essa água ela não é tão interessante. Então é necessário que ocorra um processo de desidratação para que parte dessa água ela seja removida. E aí a gente tenha o etanol chamado de etanol anidro e não mais o etanol conhecido como etanol hidratado. Então, o etanol hidratado é aquele que apresenta o maior teor de água frente, por exemplo, ao etanol anidro, que já apresenta uma quantidade de água bem menor, tá certo? E uma vez que esse etanol ele já está pronto, ele pode ser utilizado, né, dentro dos motores de combustão interna, tá certo? O etanol advindo através do milho, por exemplo, que é muito produzido pelos Estados Unidos, ele tem uma diferença em que, uma vez que você moe o milho, você gera um amido. Então é necessário que eu converta o amido em açúcar, para que uma vez convertido em açúcar, inicie o processo da fermentação, que vai fazer com que então leveduras ataquem esse açúcar e transformem isso
em etanol. Então é um processo que ele relativamente aparenta ser mais custoso, é mais caro você produzir etanol através do milho do que da cana-de-açúcar, porém também é possível utilizar esse método de produção. Então são métodos similares, mas cada um tem as suas principais características, dependendo aí, né, da forma da matéria-prima, tá certo? O Brasil, ele é o segundo maior produtor de etanol do mundo, ele fica atrás apenas para os Estados Unidos. E o Brasil, ele é um dos mercados que tem o maior uso. Vocês devem ter percebido que o etanol ele é bastante utilizado em diversos postos de gasolina, seja como um combustível unitário, ou seja, eu posso abastecer meu veículo com 100% de etanol, ou em uma mistura. A gasolina que compramos no mercado brasileiro é uma mistura de aproximadamente 27,5% a 30% de etanol dentro desta gasolina, tá? E por que isso é utilizado? O etanol ele tem algumas propriedades físico-químicas que são mais interessantes do que a gasolina. Que propriedades são essas? É o que nós chamamos de índice de octanagem. Quando o pistão está subindo, realizando a compressão no motor, ele faz com que a pressão e a temperatura dentro do cilindro seja mais alta. Então, se nós temos moléculas apenas de gasolina, essas moléculas poderiam não suportar toda essa compressão. E o que é que iria acontecer? Iríamos iniciar um processo de detonação. Sem a necessidade de uma centelha, a mistura ia detonar e ia poder gerar uma vibração excessiva no motor, o que poderia trazer para a gente diversos problemas, principalmente problemas de durabilidade. Então, parte do etanol é utilizado nas misturas com gasolina para fazer com que ocorra uma formulação em que tenha uma maior resistência à detonação, fazendo então com que a gente possa ter motores que têm maiores taxas de compressão e, consequentemente, vão ter aí uma performance um pouco mais elevada, tá certo? Mas quais são as principais diferenças em termos moleculares entre as moléculas de etanol e as moléculas de gasolina? Nesse primeiro ponto, é importante nós entendermos qual é a composição de cada uma desses combustíveis, tá? Para que a gente consiga então compreender de fato o que é que muda em cada uma delas. Bom, como podemos ver aqui, esta aqui é uma molécula de etanol. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui essas esferas que estão mais cinzas, no total de duas, elas são átomos de carbono, enquanto que as esferas que estão na cor branca, elas são átomos de hidrogênio, e o vermelho é um átomo de oxigênio. Então, se nós contarmos, vamos perceber que nós temos aqui duas moléculas de carbono, nós temos uma molécula de oxigênio e nós temos aqui 6 moléculas de hidrogênio. Essa é a principal característica do etanol, tá? O etanol, ele tem um poder calorífico, ou seja, a capacidade que o combustível tem em gerar calor, em gerar energia, menor do que a da gasolina. Por que isso acontece? Isso acontece porque a presença da molécula de oxigênio faz com que as ligações moleculares elas não gerem tanta energia, enquanto que a molécula de gasolina ela é uma formação de diversas moléculas diferentes, ou seja, nós temos aí envolvido na gasolina o benzeno, nós temos envolvido na gasolina o tolueno, nós temos envolvido na gasolina moléculas que variam entre C4, ou seja, nós temos 4 carbonos nessa molécula, até, por exemplo, um C8, um C12. Então, essa combinação de produtos aromáticos com outros produtos é que vão compor a gasolina, sendo que o tolueno é um dos principais componentes que nós temos nas gasolinas modernas, tá? Então, agora a gente vai ver aqui como é a formação do tolueno e também perceber as diferenças que nós temos aqui com o etanol. Bom, aqui nós já podemos ver a representação de uma molécula de tolueno, que é um dos principais componentes da gasolina. Então nós vemos aqui que as esferas em cinza são esferas representadas aqui como carbono. Então nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 carbonos, enquanto que as esferas em branco elas são na verdade hidrogênio, semelhante ao que nós vimos agora há pouco com o etanol. Então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8 hidrogênios.
Esse é um dos principais componentes da gasolina. E como comentei, pelo fato de você ter apenas ligações entre carbono e hidrogênio, essas ligações, quando elas são rompidas, elas favorecem a geração de calor, fazendo com que a gasolina ela tenha um maior poder calorífico frente ao etanol. É por isso que quando um veículo utiliza etanol, ele acaba consumindo mais combustível, porque é uma característica que está intrínseca à própria formação química desses componentes, tá certo? Bom, agora que já entendemos um pouco da formação química desses combustíveis, como é que eles então se correlacionam quando utilizados em um automóvel? Né? O etanol ele vem sendo utilizado no Brasil já há muitos anos. Existem relatos de que houveram motores com uso para etanol desde 1925 a 1930. Porém, apenas em 1975 a 1980 é que, através do projeto Proálcool, isso ficou mais bem aceito na sociedade, ou seja, a indústria brasileira começou a produzir em um maior volume, em uma maior escala, uma maior quantidade de etanol e assim muitas pessoas começaram a utilizar esse combustível. Porém, naquela época, esse combustível ainda era utilizado por algumas pessoas como uma forma de improviso nos motores. Por que improvisos? Porque muitas vezes o motor ele recebia uma adaptação, então o motor ele era aberto, era realizado um passe no cabeçote, fazendo com que obtivesse uma maior taxa de compressão para que fosse possível o uso do etanol. Já mais ou menos entre 2003 a 2008, foi que os primeiros veículos flex começaram a aparecer. E a principal diferença para esses combustíveis utilizados nesses motores, é que o motor flex permite que você possa utilizar gasolina 100%, 100% etanol, ou você pode utilizar uma mistura entre eles. Tá? Por quê? Porque eles apresentam uma taxa de compressão intermediária, que essa taxa ela não é nem tão boa para a gasolina, nem tão boa para o etanol, porém o controle e o gerenciamento eletrônico garantem com que você consiga operar este motor sem maiores problemas, porque o momento da centelha ele vai ser definido de acordo com o combustível que está sendo queimado por aquele motor. Onde é que nós podemos também observar o uso dos álcools, né? Na indústria farmacêutica, nos hospitais, na indústria química, uma série de indústrias também utilizam, se não etanol, os tipos de álcool que vão fazer aí com que tenham diferentes finalidades, sejam finalidades como reagente ou sejam para uma limpeza de produtos e superfícies. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. É isso daí. Nos vemos na próxima. Valeu!